Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma manhã bem cedo. O sol luta para penetrar os altos prédios de vidro e concreto, mal iluminando as ruas ainda silenciosas. Em um bairro chique, porém discreto, uma pequena cafeteria já atrai seus primeiros clientes. A Taça de Ouro, com suas janelas grandes e limpas e letreiro dourado. Parece modesto, mas por dentro, o aroma de café moído na hora e doces caseiros preenche o ar, prometendo aconchego e conforto. Atrás do balcão fica Monica Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, com olhos brilhantes e um sorriso reconfortante. Ela usa um avental limpo e uma camisa branca, e sua atitude é a de uma profissional dedicada. Cada gesto que ela faz é preciso, cada movimento, atencioso. Clientes regulares a conhecem como uma garçonete atenciosa, mas ninguém suspeita que Monica não seja uma funcionária comum. Ela é, na verdade, a fundadora e proprietária do Golden Empire, uma rede de cafeterias de sucesso na cidade. Mas ela gosta de ficar incógnita para observar a vida real de seus funcionários e entender os desafios diários de seus clientes. Naquela manhã, o toque do sino na entrada anunciou a chegada de um cliente em comum. Ricardo Caldwell, um bilionário conhecido por sua arrogância e ego inflado, entra na cafeteria. Terno sob medida, sapatos impecáveis, olhar altivo. Ele não busca café pelo sabor, mas pela impressão que pode causar por onde passa. 2 de seus assistentes o seguem, prontos para realizar todos os seus caprichos. Richard se aproxima do balcão com um sorriso irônico, pensando que se trata apenas de um simples café a ser servido. Mal sabe ele que no final do balcão, por trás do rosto sorridente e do avental modesto, está uma mulher capaz de dissipar sua arrogância com uma única palavra. Naquela manhã, seus mundos colidirão, e a lição que Richard receberá será muito mais amarga do que o café que está prestes a pedir. Nesta pequena cafeteria, no meio da agitação da cidade, poder e dignidade estão prestes a se revelar de uma forma inesperada. O sino da entrada tocou novamente, anunciando a chegada de Richard Caldwell e seus assistentes. Assim que ele entrou, o ar pareceu se encher de tensão. Os clientes, acostumados à calma A Taça de Ouro, vire-se para observar este homem imponente. Terno preto impecável, relógio de ouro brilhante no pulso, sapatos que fazem barulho nos azulejos. Seu olhar percorre a sala como se já possuísse tudo o que há nela. Mônica, como sempre, mantém a calma. Ela caminha até o balcão com seu sorriso de sempre, pronta para atender o cliente aparentemente exigente. Bom dia, senhor, disse ela com uma voz suave, mas confiante. O que posso lhe oferecer esta manhã? Richard a olha de cima a baixo, seu sorriso revelando seu desprezo. Você pode começar me fazendo o café mais raro e caro que tiver, disse ele com autoridade. E rápido. Não tenho tempo a perder com erros. Mônica assente levemente sem demonstrar irritação. Ela anota mentalmente o pedido e se vira para prepará-lo. Richard já está ficando impaciente, batendo o pé no chão e dando ordens aos seus assistentes. Vejam, ele sussurra para seus assessores, algumas pessoas deveriam ficar em seus lugares. Essa garota? Duvido que ela realmente saiba o que está fazendo. Um dos assistentes acena timidamente, enquanto Mônica, ignorando os sussurros, continua a preparar o café com precisão. Cada movimento é medido, cada gesto calculado para entregar a perfeição. O aroma de café moído na hora preenche o ar, e a atmosfera começa a relaxar um pouco, apesar da presença intimidadora de Richard. Está quase pronto, anunciou Mônica, colocando o café à sua frente, cuidadosamente apresentado. Usei a mistura que você pediu, torrada hoje mesmo. Richard pega o café e o prova exageradamente, franzindo levemente a testa. Nada mal. Para uma garçonete, disse ele com um sorriso sarcástico. Mas me diga, você já trabalhou para alguém como eu? Mônica olha para ele calmamente sem vacilar no sorriso. Senhor, eu cuido de assuntos mais importantes do que o senhor pode imaginar, ela respondeu suavemente. Richard começa a rir, pensando que é uma brincadeira, e os outros clientes trocam olhares confusos. O cenário está montado. Richard Caldwell, arrogante e seguro de si, e Monica Johnson, calma, no controle de sua dignidade e escondendo uma identidade que Richard jamais suspeitou. O início de um confronto inesquecível é dado. Richard Caldwell senta-se a uma das mesinhas do café, com as costas eretas e o olhar autoritário. Seus assistentes permanecem em segundo plano, observando cada movimento do chefe com nervosismo palpável. Os outros clientes intrigados assistem à cena em silêncio. Mônica caminha em sua direção, caderno na mão, pronta para anotar um novo pedido.
Senhor Caldwell, o senhor precisa de mais alguma coisa? Ela pergunta gentilmente. Richard interrompe abruptamente com a voz cheia de desprezo. Sim, na verdade, você poderia ser um pouco mais rápido e garantir que fique perfeito. Eu não tolero erros. Mônica acena educadamente e retorna ao balcão. Richard se inclina em direção aos assistentes e sussurra alto o suficiente para que eles ouçam. Sinceramente, como podemos deixar esse tipo de gente servir ao público? Deveríamos ensiná-los a respeitar seus superiores. Um murmúrio de aprovação percorre os atendentes. Alguns clientes desviam o olhar, desconfortáveis, mas outros começam a sentir uma raiva latente diante da atitude do homem. Mônica retorna alguns minutos depois com um novo pedido perfeitamente preparado. Aqui está o seu cappuccino, Sr. Caldwell, anunciou ela calmamente. A espuma foi feita de acordo com as suas instruções. Richard pega a xícara e a levanta como se fosse examinar um objeto frágil. Ele finge estar decepcionado. E HMPH. Viu? Você realmente deveria aprender a fazer isso direito. Sinceramente, é quase ridículo. Os clientes começam a murmurar entre si, alguns contendo riso, outros demonstrando desaprovação. Mônica, imperturbável, simplesmente coloca a mão no balcão e sorri educadamente. Entendo suas expectativas, senhor, respondeu ela calmamente. Se desejar, posso refazer a moça exatamente ao seu gosto. Richard começa a rir, achando que tem controle total da situação. Não, fique com esse café. Mas saiba que você precisa de um pouco de disciplina, disse ele, balançando a cabeça com um sorriso condescendente. Enquanto Richard continua a menosprezar Mônica na frente de todos, a tensão aumenta no café. Os clientes trocam olhares furiosos, mas Mônica permanece completamente calma. Por dentro sua raiva ferve, mas ela sabe que paciência e autocontrole são seus maiores trunfos. Ela sabe que um dia, esse homem arrogante perceberá que subestimou a pessoa errada. E nesse dia ele entenderá que o verdadeiro poder não se mede pela riqueza nem pela arrogância, mas pela dignidade e inteligência. Richard Caldwell, convencido de seu poder e autoridade, observa Mônica como se ela fosse um simples objeto a ser manipulado. Ele a chama de volta ao balcão com um gesto autoritário. Ei, você! Vá buscar aquele café raro lá nos fundos. E certifique-se de que seja exatamente como eu pedi, senão. Mônica olha para ele calmamente, sem demonstrar nenhum sinal de intimidação. Ótimo, Sr. Caldwell, ela responde calmamente e faz uma leve reverência antes de ir para a sala dos fundos. Richard se vira para seus assistentes com um sorriso satisfeito, certo de ter humilhado a pequena garçonete. Viu? Algumas pessoas acham que podem competir comigo. Não tem nem graça. Seus assistentes trocam olhares constrangidos, mas não ousam dizer nada. Enquanto isso, Mônica se dirige para a sala dos fundos com uma serenidade quase desafiadora. Ela conhece perfeitamente o café que precisa fazer e decide aproveitar a oportunidade para demonstrar sua habilidade. Cada gesto é preciso, a temperatura da água, a qualidade dos grãos, o vaporizador de leite, tudo é perfeito. Alguns funcionários a observam discretamente, admirando sua calma e maestria. Quando ela retorna, Richard, impaciente, se levanta para examiná-la atentamente. E daí? Demorou um pouco, ele suspira, como se esperasse uma catástrofe. Mônica coloca o café no balcão com uma elegância silenciosa. Aqui está o seu pedido, Sr. Caldwell. Conforme solicitado, disse ela. Espero que atenda às suas expectativas. Richard prova o café com ar crítico, mas seu semblante rapidamente se fecha. Cada gole é exatamente como ele pediu. Ele tenta esconder a surpresa, mas sua arrogância vacila um pouco. HMPH, nada mal para uma garçonete, ele disse com uma risada forçada. Mônica o encara calmamente, seu olhar revelando uma confiança silenciosa. Senhor, eu cuido de assuntos muito mais importantes do que o senhor pode imaginar, ela disse em um tom neutro, mas firme. Richard cai na gargalhada, pensando que é uma brincadeira, enquanto os clientes presentes começam a trocar olhares confusos e sentem uma certa tensão. Naquele exato momento surgiu a primeira rachadura no ego de Richard Caldwell. Ele ainda acreditava estar no controle, mas Mônica, com paciência e precisão, começou a lhe mostrar que por trás de sua aparência modesta, havia alguém que nunca se deixava dominar. O campo de batalha agora está definido. Arrogância versus dignidade, riqueza versus inteligência. E Mônica sabe que seu momento de revelar a verdade está se aproximando. Mônica se aproxima de Richard novamente, desta vez com uma confiança silenciosa que contrasta com a agitação do homem à sua frente. Seus gestos são fluidos, sua voz suave, mas firme. Sr. Caldwell,
posso lhe oferecer algo para acompanhar o seu café? Ela sugere. Temos doces frescos que combinam perfeitamente com esta mistura. Richard olha para ela perplexo. Ele espera que ela olhe para baixo, core ou trema, mas nada disso acontece. Ele franze a testa e tenta se controlar. Só quero meu café. Não preciso de conselhos de uma garçonete. Mônica sorri educadamente e se vira para as prateleiras para escolher um doce. Os clientes ao redor observam, alguns já intrigados com a calma e a postura da jovem. Quando ela retorna com um pratinho elegantemente apresentado, ela o coloca na frente de Richard com perfeita graça. Pronto, senhor. Só queria ter certeza de que sua experiência aqui seja agradável, disse ela com impecável polidez. Richard a encara, incomodado com sua serenidade. Você é realmente insistente, ele disse, tentando recuperar seu tom autoritário. Prefiro garantir que tudo seja feito corretamente, responde Mônica com um sorriso tranquilo. Afinal, qualidade é importante, mesmo para os clientes mais exigentes. Richard cai na gargalhada, pensando que seus comentários não a afetam. Mas por dentro, a tensão aumenta. Ele sente que algo está escapando dele, que não está mais no controle da situação. Os clientes, fascinados pelo contraste entre a arrogância de Richard e a calma de Mônica, começam a sussurrar comentários de admiração sobre a jovem. Mônica, sentindo o momento oportuno, acrescenta suavemente. Entendo suas expectativas, senhor, mas garanto que há coisas que não se podem medir apenas com dinheiro ou poder. Richard, surpreso com a observação, permanece em silêncio. Ele ainda não entende que está diante de uma pessoa que não se impressiona com sua riqueza ou status. Nesse momento, Mônica faz uma pergunta que chama a atenção de todo o café. Senhor Caldwell, o senhor sabia que sua arrogância pode custar mais do que você imagina? Richard ri nervosamente, pensando que ela está falando metaforicamente e balança a cabeça. Mas Mônica, com suprema calma, sabe que o momento de sua revelação se aproxima. Seu sorriso educado não revela nada, mas seus olhos brilham com uma determinação silenciosa. O bilionário no balcão ainda não viu nada. Mônica para por um momento atrás do balcão, observando Richard Caldwell e seus assistentes. Cada movimento do homem revela sua impaciência e arrogância. Ele ainda acredita estar no controle. Mas Mônica sabe exatamente como tirar vantagem da situação. Com um gesto discreto, ela pega o celular e ativa uma câmera escondida atrás do avental. Ela captura cada palavra, cada atitude, cada gesto condescendente de Richard. Os assistentes, sem saber da gravação, simplesmente anotam os pedidos e sorriem nervosamente para o chefe. Senhor Caldwell, disse Mônica, retomando seu papel de garçonete educada, posso lhe fazer uma pergunta? Richard olha para ela intrigado, mas seguro de si. O quê? Ele pergunta, já impaciente para ficar bravo se necessário. Você já pensou na pessoa na sua frente? Ela disse calmamente, seus olhos encarando os dele com uma intensidade silenciosa. Richard começa a rir, pensando que é uma brincadeira. Eu? Pensar? Ah, nunca perco tempo com esse tipo de coisa. Mônica se aproxima lentamente, colocando uma mão no balcão, e seu tom se torna mais firme. Deixe-me esclarecer uma coisa, senhor. O senhor me tratou com desprezo, pensando que eu era apenas uma garçonete comum. Mas o que o senhor não sabe é que eu sou a dona deste estabelecimento. Um silêncio pesado caiu sobre o café. Os assistentes de Richard ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. Os clientes prenderam a respiração, alguns sorrindo de admiração. Richard, boquiaberto, tenta rir nervosamente. Você está brincando? Mônica balança a cabeça gentilmente, sua expressão calma, mas determinada. Não estou brincando. Estou Mônica Johnson, fundador e proprietário da Império Dourado, o canal que você vê prosperando, que você provavelmente considerou insignificante, pertence a mim. Richard empalideceu, incapaz de encontrar uma palavra. Sua arrogância e senso de superioridade ruíram em um instante. Os murmúrios dos clientes aumentaram, e alguns aplaudiram silenciosamente, admirando a postura de Mônica e a rapidez com que ela assumirá o controle da situação. Mas, você, Richard murmura, desesperado para salvar a cara. Senhor Caldwell, disse Mônica com a voz fria, mas educada, talvez seja a hora de percebermos que o verdadeiro poder não se mede em dinheiro ou status. Se mede em dignidade, inteligência e respeito. Richard permanece paralisado, impotente diante da verdade. Mônica, por sua vez, retoma sua postura calma de garçonete como se nada tivesse acontecido, mas em seus olhos brilha uma centelha triunfante. O momento da humilhação chegou, e ela o orquestrou com perfeita precisão. O silêncio que se segue à revelação de Mônica é quase palpável.
Os clientes do café congelam por um momento, depois começam a murmurar, alguns surpresos, outros admirados. Smartphones emergem discretamente de seus bolsos para registrar a cena. Mônica, humilde e elegante, humilhou publicamente Richard Caldwell, o homem arrogante que pensava controlar tudo. Richard, enquanto isso, permanece congelado atrás de sua xícara, incapaz de falar. Cada palavra que tenta pronunciar se perde no tumulto de seus pensamentos. Seu ego, antes intacto, desmorona lentamente sob o peso da verdade. Seus assistentes trocam olhares constrangidos, percebendo que foram cúmplices de um comportamento humilhante para com a pessoa a quem servem. Mas, gagueja Richard procurando uma saída. Eu pensei. Mônica o interrompe com um gesto sutil, mas firme. Senhor Caldwell, disse ela calmamente, está claro que o senhor subestimou a situação. Pensou que sua riqueza e arrogância poderiam impressionar ou intimidar. Mas dignidade não se compra e respeito não se impõe. Os clientes aplaudiram em silêncio, alguns sorrindo abertamente, impressionados com a postura e a compostura de Mônica. Alguns gravaram vídeos e começaram a filmar a cena, sentindo que estavam testemunhando um raro momento em que a arrogância confrontava o verdadeiro poder. Richard tenta se endireitar, afirmar sua autoridade, mas cada gesto parece estranho e deslocado. Ele percebe que seus insultos e comportamento condescendente foram capturados e agora estão sendo documentados por testemunhas e câmeras escondidas. Seu rosto revela profunda humilhação, a cor subindo às suas bochechas e seu olhar evitando o de Mônica. Ele começa, procurando palavras. Mônica não o deixa continuar. Eu aconselho você, disse ela com voz firme, mas educada, a pensar em como você trata os outros. Talvez um dia você entenda que o verdadeiro poder reside no autocontrole, na dignidade e na competência, não no dinheiro ou no status social. Richard, incapaz de responder, levanta-se lentamente e sai do café, seguido por seus assistentes. Os clientes recuperam o fôlego, alguns cochichando entre si, outros parabenizando Mônica por sua compostura e sabedoria. No silêncio que se seguiu, Mônica retomou suas funções como se nada tivesse acontecido. Sua compostura e profissionalismo permaneceram intactos, mas por dentro, uma sensação de triunfo silencioso brilhava. Ela havia demonstrado, sem raiva ou violência, que o respeito se conquista com inteligência e dignidade. E em algum momento, Richard Caldwell logo entenderá que a lição que recebeu naquele dia permanecerá gravada em sua memória para sempre. As horas seguintes ao confronto entre Mônica e Richard Caldwell viralizaram rapidamente. Vídeos capturados por clientes circularam nas redes sociais. Em poucas horas, o café à taça de ouro torna-se o centro das atenções em toda a cidade. Jornalistas locais entram em contato com Mônica para entrevistas, curiosos para descobrir quem é essa mulher que ousou desafiar um bilionário arrogante com tanta calma e dignidade. Enquanto isso, Richard, em seu luxuoso escritório, tenta lidar com a humilhação pública. Cada notificação em seu celular parece lembrá-lo da humilhação sofrida. Seus assistentes, ainda constrangidos, evitam fazer contato visual com ele. Até mesmo seus contatos comerciais começam a cochichar sobre a cena do café, e o nome de Mônica Johnson se torna um símbolo de poder e respeito na cidade. Mônica, por sua vez, continua seu serviço como se nada tivesse acontecido. Ela cumprimenta os clientes com seu sorriso habitual e prepara os cafés com a mesma meticulosidade, mas por dentro, sabe que sua mensagem foi ouvida. Seus funcionários, impressionados com sua maestria e inteligência, agora a tratam com um respeito ainda maior. Mônica, sussurra um dos baristas, nunca vi ninguém lidar com isso como você, e com tanta calma. Paciência e dignidade, responde Mônica suavemente, são nossos maiores trunfos. A arrogância sempre se trai. Nos dias seguintes, a taça de ouro vê um fluxo massivo de clientes ansiosos para ver pessoalmente essa mulher incrível. Alguns vêm por curiosidade, outros por admiração, mas todos saem impressionados com o profissionalismo e a gentileza de Mônica. Artigos na imprensa a descrevem como a proprietária silenciosa, mas poderosa, e a mulher que humilhou um bilionário arrogante com graça e inteligência. Richard, por sua vez, tenta minimizar o incidente, mas todas as tentativas saem pela culatra. Sua arrogância, agora exposta ao público, afeta sua reputação e seus relacionamentos comerciais. As pessoas começam a enxergar além de sua imagem de poder e riqueza, e a lição que Mônica lhe ensinou começa a se espalhar muito além do café. Em uma cidade onde dinheiro e status frequentemente imperam, Mônica provou que uma mente clara, dignidade inabalável e inteligência estratégica podem superar a riqueza e a arrogância.
Ela demonstrou que o verdadeiro poder não está no bolso, mas na maneira como tratamos os outros, e que o autocontrole é a maior força de todas. Semanas após o incidente, Richard Caldwell ainda não esqueceu seu confronto com Monica Johnson. Cada encontro, cada telefonema, cada encontro social lembra da humilhação pública que sofreu. Sua reputação, antes impecável, está agora manchada pela natureza viral do vídeo e por artigos que celebram Monica como um símbolo de dignidade e poder silencioso. Determinado a retomar o controle, Richard vai a outra cafeteria da rede Império Dourado, pensando estar afirmando sua superioridade. Ele entra com um sorriso forçado e uma postura arrogante, convencido de que Monica talvez não o reconhecesse naquele ramo. Mas ao ver seu olhar calmo e confiante, imediatamente entende que ela não se esqueceu de nada. Senhor Caldwell, disse Monica com um sorriso educado, mas firme, seja bem-vindo. Posso lhe servir alguma coisa hoje? Richard se aproxima, tentando retomar seu tom autoritário. Pensei que talvez pudéssemos ter uma conversa particular. Monica o encara, seus olhos castanhos brilhando de inteligência. Claro, disse ela suavemente. Mas saiba que esta discussão será pautada pela polidez e pelo respeito, não pela arrogância. Richard sente a tensão aumentar. Pela primeira vez, ele se vê cara a cara com alguém que não se intimida com seu status ou riqueza. Cada palavra que ele pronuncia parece fraca, cada gesto controlado pela vigilância de Monica. Ele percebe que agora é o espectador, não o dominador. Os clientes ao seu redor observam, intrigados com o confronto silencioso, porém tenso. Monica, mantendo a calma, continua a atender os outros clientes com a mesma precisão, demonstrando que não se deixa distrair pelo homem arrogante à sua frente. Suponho, murmura Richard, buscando uma maneira de recuperar sua dignidade, que ainda tenho coisas a aprender. Monica assente, seu sorriso quase imperceptível, mas cheio de sabedoria. Senhor Caldwell, respeito e autocontrole são lições que o dinheiro não compra. O senhor veio aqui esperando impor sua vontade, mas estou lhe mostrando que a verdadeira autoridade reside na paciência, na dignidade e na inteligência. Richard permanece em silêncio, incapaz de responder. Ele finalmente entende que a lição que recebeu em Taça de Ouro não foi apenas um aviso, mas uma verdade que ele terá que aceitar para evoluir. Monica, por sua vez, retorna ao trabalho com a mesma serenidade de antes, provando que o verdadeiro poder não reside no confronto, mas no autocontrole e na imposição de respeito. Richard, humilhado e transformado, sai do café, ciente de que sua derrota é pública e pessoal. Nos dias que se seguiram ao confronto de Richard Caldwell com Monica, a cidade inteira parecia estar falando sobre ela. As redes sociais foram inundadas com vídeos e artigos relatando a humilhação pública do arrogante bilionário. Hashtags como #RespectMonica e #GoldenEmpire viralizaram, transformando Monica em um símbolo de poder silencioso e dignidade. Os cafés da sua rede, Império Dourado, estão vivenciando um fluxo sem precedentes de clientes curiosos ou admiradores. Jornalistas locais e até nacionais solicitam entrevistas, intrigados com essa mulher que, com sua inteligência e calma, foi capaz de desafiar um bilionário sem violência ou gritos. Monica, fiel à sua personalidade, aceita educadamente as entrevistas, mas continua trabalhando atrás do balcão como se nada tivesse acontecido. Sua humildade reforça sua imagem, poder sem arrogância, respeito sem ostentação. Enquanto isso, Richard Caldwell tenta desesperadamente limitar os danos. Seus sócios, alguns sócios e investidores começam a duvidar de seu julgamento, agora que sua arrogância foi exposta. Seus assistentes, sempre ao seu lado, olham para ele com preocupação misturada com constrangimento. O homem a quem outrora serviram com tanta deferência não é mais visto como um modelo de sucesso, mas sim como um exemplo de vaidade e arrogância. Monica, por sua vez, saboreia silenciosamente os resultados de sua estratégia. Ela sabe que sua paciência e calma têm sido suas maiores armas. Cada cliente, cada jornalista e cada vídeo compartilhado reforça sua autoridade e mostra que inteligência e dignidade superam arrogância e dinheiro. Veja bem, sussurra Monica para um novo funcionário que a observa com admiração, o verdadeiro poder não é medido pelo que você tem, mas pela forma como você trata os outros. Os convidados presentes acenam silenciosamente, alguns impressionados, outros inspirados. Mesmo aqueles que inicialmente estavam céticos começam a entender a força silenciosa de Monica. Sua reputação se torna um símbolo para todos que aspiram ser respeitados não por sua riqueza, mas por seu caráter e integridade. Richard, por sua vez, refugia-se em seu mundo luxuoso, forçado a refletir sobre suas ações. Toda vez que pensa em Monica, lembra-se da humilhação e da lição que recebeu,
Riqueza por si só não basta para impor respeito. E a arrogância nunca é uma arma contra alguém que reconhece seu valor. Assim, na movimentada cidade de Chicago, Monica Johnson se torna mais do que uma dona de café, ela se torna um exemplo vivo de que dignidade, paciência e inteligência são os verdadeiros pilares do poder. Poucas semanas após o incidente, a cidade inteira agora conhece o nome de Monica Johnson. Artigos, vídeos e entrevistas inundam a cidade, contando a história de uma mulher negra que, com sua inteligência e dignidade, humilhou um bilionário arrogante sem nunca perder a compostura. Os cafés Império Dourado são invadidos não apenas por clientes fiéis, mas também por curiosos que vêm admirar a mulher que se tornou um símbolo de respeito e poder silencioso. Richard Caldwell, por sua vez, enfrenta as consequências de sua arrogância. Seus sócios estão vacilantes, seus relacionamentos sociais estão abalados e cada encontro o lembra da lição que Mônica lhe ensinou. Sua imagem pública está enfraquecida, e ele começa a entender que a verdadeira autoridade não se mede por dinheiro ou status social. Mônica, fiel a si mesma, continua trabalhando atrás do balcão, atendendo seus clientes com a mesma elegância e profissionalismo. Mas por dentro, ela saboreia o triunfo de sua estratégia. Cada sorriso que oferece aos clientes, cada gesto preciso no preparo do café, cada palavra educada, porém firme, é um lembrete sutil de que respeito e poder vêm do autocontrole e da dignidade. Um dia, quando Richard retorna timidamente para tentar consertar sua imagem, Mônica o recebe com calma. Senhor Caldwell, ela disse com um leve sorriso, espero que tenha aprendido a lição. Richard olha para baixo, envergonhado, e sussurra. Sim, agora eu entendo. Eu peço desculpas pelo meu comportamento. Mônica acena não com raiva, mas com autoridade silenciosa. O respeito se conquista por meio de ações e consideração pelos outros, Sr. Caldwell. Lembre-se disso. Richard sai do café, transformado pela experiência, ciente de que sua derrota foi pública e pessoal. Mônica continua a atender seus clientes, mas seus olhos brilham com uma satisfação silenciosa. Ela não apenas protegeu sua dignidade, como também inspirou uma cidade inteira a reconhecer que o verdadeiro poder reside no autocontrole, na inteligência e no respeito. Assim se conclui a história de Monica Johnson, uma mulher que, apesar da aparência humilde, se tornou uma verdadeira força de respeito e poder. Numa cidade onde a arrogância e a riqueza parecem reinar, ela provou que dignidade e estratégia inteligente são as armas mais poderosas. Meses após o incidente, Monica Johnson se tornou uma figura icônica em Chicago. Seu nome repercute em jornais, redes sociais e em todos os cafés. Império Dourado, onde clientes e funcionários se lembram da mulher que desafiou um bilionário arrogante com inteligência e dignidade. Os cafés estão prosperando mais do que nunca. Cada novo cliente sabe que não está vindo apenas para tomar um café ou comer um doce, mas para conhecer o exemplo vivo de uma mulher que personifica respeito, paciência e poder silencioso. Os funcionários, inspirados por sua liderança, trabalham com orgulho e excelência, sabendo que seu chefe sabe exatamente o que significa defender sua dignidade e a dos outros. Richard Caldwell, por outro lado, mudou lentamente. A humilhação pública e a lição de Mônica o forçaram a reavaliar seu comportamento, sua arrogância e seu tratamento aos outros. Seus relacionamentos profissionais e sociais foram prejudicados, mas ele está começando a entender que respeito não se compra. Sempre que pensa em Mônica, lembra-se da humildade, do autocontrole e da inteligência que ela demonstrou. Para a cidade, Mônica se tornou mais do que apenas uma dona de café. Ela é um símbolo, um modelo para todos aqueles que aspiram ser respeitados não por sua riqueza, mas por seu caráter e integridade. Conferências, entrevistas e palestras se multiplicam, e Mônica sempre opta por permanecer próxima de seus clientes, fiel a si mesma. E nessa mistura de sucesso, admiração e reconhecimento, uma verdade universal se revela: o verdadeiro poder nunca é imposto pela força ou pelo dinheiro. Ele é conquistado por meio da dignidade, da paciência e do respeito que se inspira. Monica Johnson provou com elegância e inteligência que mesmo em um mundo obcecado por riqueza e status, o coração e a mente podem triunfar sobre a arrogância mais descarada. Assim termina a história de Mônica, a garçonete que se tornou proprietária, a mulher humilde que se tornou símbolo de respeito e poder. Seu legado permanecerá gravado na memória de todos aqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho.